Pessoal, tudo certo? Semana passada nós iniciamos então o estudo da pena privativa de liberdade, tá? Nessa aula nós vamos dar continuidade. Na semana passada nós trabalhamos a primeira fase e agora a gente vai concluir então a segunda fase do estudo da pena privativa de liberdade. Mas antes disso eu gostaria de retomar o assunto da semana passada, né, brevemente, para a gente poder então dar continuidade, né? Bom, nós trabalhamos então que para o juiz, que é quem vai aplicar a pena privativa de liberdade, ele precisa passar por 3 fases, tá? Então ele tem que analisar a pena e passar por essas 3 fases para conseguir apontar lá no final qual é a pena definitiva que vai ser levada em consideração para todas as consequências seguintes, né? Como substituição da pena, como aplicação de subsídio, regime inicial de cumprimento, tá? Bom, vamos lá. Quais são essas fases? Primeira fase, nós vamos levar em consideração as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59, que nós trabalhamos todas elas na aula anterior, e vai descobrir aí a pena base. Tendo a pena base, sobre ela, o juiz vai para a segunda fase e vai aplicar sobre a pena base as chamadas agravantes e atenuantes, tá bom? E aí ele vai descobrir aí qual é a pena provisória, também chamada de pena intermediária. E aí, descoberta a pena intermediária, a pena provisória, ele vai para a terceira fase e sobre ela vai aplicar as causas de aumento e de diminuição, né, o majorantes e minorantes, e vai então finalmente descobrir qual é a pena definitiva. Em síntese, pessoal, é isso. Na semana passada nós trabalhamos o que são as circunstâncias judiciais e agora a gente vai fazer alguns cálculos, né, de como é que se descobre a pena base com fundamento na jurisprudência que eu encaminhei para vocês da semana passada, tá? Para quem leu a jurisprudência da semana passada, quem não leu, vai lá e lê, porque ela vai ser importante para a gente conseguir definir aqui esses próximos cálculos, tá? Na jurisprudência que nós vimos, o juiz de primeiro grau estabeleceu a pena base com base num critério, com fundamento num critério, numa forma de cálculo que eu vou mostrar para vocês. Feito isso, ele então foi para as outras fases, definiu a pena definitiva, e aí foi feito um recurso, o TJ do Mato Grosso manteve a decisão, foi feito então um novo recurso agora para o STJ, e o STJ reformou a decisão de primeiro grau, mantida pelo TJ do Mato Grosso, dizendo que no cálculo da pena base, o juiz utilizou um critério acima do padrão, que é 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, e reformou a decisão dizendo que não havia fundamentação idônea para estabelecer um padrão acima do normal. Eu falei para vocês isso, né? Tudo que a gente vai trabalhar aqui de pena, de dosimetria de pena, o juiz que estabelece, ele tem uma discricionalidade. Ele vai ter alguns parâmetros legais, mas há uma discricionalidade, né? E aí ele vai ter que fundamentar a forma como ele está aplicando a pena. E se por acaso ele for ficar aplicando a pena em critérios acima do que diz a jurisprudência majoritária, né, diga-se aí o STJ, ele precisa fundamentar de forma idônea, tá? Bom, como é que ele calculou a pena, né? Como é que o juiz de primeiro grau calculou a pena privativa de liberdade, a pena base, no caso que eu trabalhei com vocês ali, tá? Então, o primeiro passo é descobrir a pena em abstrato. O que é pena em abstrato? Pessoal, é a pena que o legislador lhe dá, que a lei te dá. Por que isso é importante? Pessoal, porque aí eu vou descobrir qual é o meu mínimo e qual é o meu máximo, e eu preciso saber o mínimo e o máximo antes de iniciar as fases. Esse é o primeiro passo, descobrir qual é o tipo penal que eu estou condenando o sujeito e qual é o mínimo e o máximo desse tipo penal que ele foi enquadrado, tá? No caso em questão, era o artigo 33 da Lei 11.363 de 2006, que é o tráfico de drogas, e a pena mínima é 5 anos e a máxima é 15 anos. Isso foi a pena em abstrato. Se vocês lerem a jurisprudência, lá depois do relatório vai dizer qual foi a pena base, que na primeira fase, que o juiz de primeiro grau estabeleceu. E lá consta que a pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses. Então perceba, eu tinha pena mínima 5, máxima 15,
O juiz de primeiro grau estabeleceu pena base em 6 anos e 3 meses. Então, alguma coisa ele considerou para conseguir estabelecer esse padrão. Se vocês lerem a jurisprudência, vai constar que foi encontrada apenas uma circunstância judicial desfavorável. E aqui eu digo para vocês, na grande maioria dos casos, a maioria das fórmulas de cálculo que nós temos, inclusive a que o STJ defende a aplicação, a gente só vai levar em consideração as circunstâncias judiciais que forem desfavoráveis. Então, a cada circunstância judicial desfavorável, você vai aumentar um quanto. Ah, mas eu tive duas favoráveis e duas desfavoráveis, as duas uma corta a outra? Não. Eu só vou levar em consideração, dentre as 8, para fins de aplicar a pena privativa de liberdade, somente as desfavoráveis. Isso aqui a maioria das fórmulas defende, tá? Mas há uma variação, enfim, depende de cada juiz. Bom, nesse caso eu tenho uma circunstância judicial apenas desfavorável e teve um aumento pelo juiz de primeiro grau de basicamente 1 ano e 3 meses sobre a pena mínima. Como é que ele chegou nesse cálculo? E agora eu vou mostrar para vocês uma fórmula que muitos juízes aplicam pelo Brasil, tá? Que é a da variação total. Bom, o que é a fórmula da variação total? Eles definem que entre a pena mínima e a pena máxima nós temos 10 anos de variação. Então, entre a mínima 5 e a máxima 15, eu tenho 10 anos de variação. O que eles definem? Bom, se eu tenho 10 anos de variação, eu tenho 10 anos que eu posso aumentar. Se eu tenho 8 circunstâncias judiciais, então eu preciso dividir esses 10 anos que eu posso variar, dividir por 8, e aí eu vou descobrir quanto que cada circunstância judicial pode fazer com que a pena aumente, Eu fiz o cálculo para vocês aqui, a variação dá 10 anos, 10 anos é a mesma coisa que 120 meses, dividido por 8, que são 8 circunstâncias judiciais, dá 15 meses, que é a mesma coisa que 1 ano e 3 meses. Ou seja, por essa forma de cálculo aqui, cada circunstância judicial desfavorável gera um aumento de pena de 1 ano e 3 meses. Nesse caso, como era uma circunstância só, você vai pegar a pena mínima, 5 anos, 5 anos, pena mínima, e vai aumentar 1 ano e 3 meses, que havia uma circunstância judicial desfavorável, e vai chegar a uma pena base de 6 anos e 3 meses, que foi o que o juiz de primeiro grau, mantido pelo TJMT, estabeleceu naquele caso que eu mandei para vocês. 6 anos e 3 meses, esta foi a fórmula como eles definiram. Tem muito juiz que, em vez de fazer a variação total, faz a variação média. Em vez de variar o total, ele faz o cálculo do total e divide por 2. Nesse caso aqui daria 5 anos. E aí pega esses 5 anos e divide por 8, e aí cada circunstância judicial vai ter esse valor. Pessoal, cada juiz tecnicamente pode fazer da forma que ele bem entender. Ele tem uma discricionalidade e tem que encontrar limitações legais. Nesse caso, como a lei não diz o quanto, ele pode estabelecer dessa forma, mas o STJ diz que se ficar acima de 1/6 tem que fundamentar de forma idônea. Nesse caso aqui, ficou acima de 1/6. Vocês vão perceber depois do segundo cálculo que cada circunstância judicial aqui vale mais do que 1/6 sobre a pena mínima. Tanto é que o STJ reformou dizendo, olha, foi estabelecido num padrão acima de 1/6 e não havia motivação idônea para fazer isso. Bom, vamos fazer agora a forma como o STJ defende que grande parte da jurisprudência, grande parte dos juízes pelo Brasil aplica uma pena dessa forma. A fórmula como o STJ defende é a seguinte: você vai pegar a pena mínima, no caso aqui 5 anos, e a cada circunstância judicial desfavorável você vai aumentar 1/6. 1/6 sobre o quê? 1/6 sobre a pena mínima. Então, cada circunstância judicial desfavorável que eu encontrar, eu preciso aumentar 1/6 de 5 anos. Fazendo cálculo, basicamente você vai ter que fazer o quê? Transforma em meses, dá 60 meses, 5 anos dá 60 meses, e vai dividir, vai descobrir 1/6 de 60 meses. É só você dividir por 6, No caso vai dar 10 meses, ou seja, cada circunstância judicial desfavorável que eu encontrar vai ter o peso de 10 meses. Nesse caso é apenas uma circunstância judicial desfavorável, ou seja, você vai pegar a pena mínima, 5 anos, e aumentar 10 meses, você vai ter descoberto aí a sua pena base. No caso, 5 anos mais 10 vai dar 5 anos e 10 meses. Esta é a pena base defendida pelo STJ. Ele reformou a decisão, dizendo que a pena base tinha que ser o quê? 5 anos e 10 meses. Tranquilo? Então, tá aí a fórmula
de cálculo defendida pelo STJ. Pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo e agora a gente vai para a segunda fase. Perceba, eu já descobri qual é a minha pena base. Vamos lá, segunda fase de aplicação da pena privativa de liberdade, no material de vocês está ali, qual é a finalidade? Pessoal, a minha finalidade na segunda fase é apontar qual é a pena provisória ou também chamada de pena intermediária. Então essa é a minha finalidade, apontar a pena provisória ou intermediária. Qual é o meu ponto de partida? Percebam que na primeira fase, o meu ponto de partida era o quê? Era a pena em abstrato, era a pena que o legislador dizia, né? Pelo cálculo do STJ, o meu ponto de partida é sempre o mínimo, é sempre a pena mínima, ok? Mas é a pena que o legislador está te dando. Agora, nesse caso, quando estou na segunda fase, eu já tenho uma pena que eu descobri na fase anterior e ela vai ser, né, o meu ponto de partida. Então, o ponto de partida para a segunda fase, sobre o qual eu vou aplicar agravantes e atenuantes, é a pena base. Nesse caso, então, eu vou aplicar as agravantes e atenuantes sobre 5 anos e 10 meses. Bom, quais são os instrumentos que eu tenho para aplicar? Pessoal, os instrumentos são chamadas agravantes e atenuantes, né? As agravantes que no Código Penal estão no artigo 61 e 62 e as atenuantes que estão no artigo 65 e 66 do Código Penal, tá? Tem um breve conceito aqui sobre agravantes e atenuantes. Eu quero que vocês entendam tanto na primeira fase quanto na segunda fase eu tenho circunstâncias. A questão na primeira fase eu tenho circunstâncias judiciais e na segunda fase nós temos as chamadas circunstâncias legais que se subdividem em agravantes e atenuantes. Qual que é a diferença básica entre um e outro? Nas circunstâncias judiciais, que são 8, lembrem-se que o juiz ele vai ter uma margem muito grande para estabelecer, para interpretar o caso concreto e dizer se ela é favorável ou ela é desfavorável. Lembra lá da culpabilidade, né? Que é o grau de reprovabilidade. Eu falei para vocês, né? Tem juízes que nos crimes contra a administração pública levam em consideração o IDH do município. Enfim, cada juiz vai aí no caso concreto entender, avaliar se há reprovabilidade maior ou não e vai justificar e vai dizer, não, eu entendo que há e que então é uma circunstância judicial desfavorável. Então cabe aí muito a margem de análise do juiz. Aqui nas agravantes e atenuantes, que o gênero elas são circunstâncias legais, nós temos a lei especificando exatamente quais são os casos. Ele vai dar alguma margem para o juiz, obviamente, mas ele vai apontar exatamente, né, dando um preceito muito claro do que configura uma atenuante e o que configura uma agravante. Por isso que elas são circunstâncias legais. Bom, nós vamos focar o nosso trabalho sobre as agravantes do artigo 61 e 62 e as atenuantes do artigo 65 e 66, que são chamadas de agravantes e atenuantes genéricas. Por que genéricas? Porque são a parte geral do Código Penal e se aplicam a todos os crimes. Acontece que pode ser que uma legislação especial, extravagante, que nós chamamos, né, possa trazer outras hipóteses de agravantes e atenuantes. É muito comum. Por exemplo, uma legislação extravagante que é a lei dos crimes ambientais, né? Nós temos lá, por exemplo, como uma espécie de agravante específica para os crimes ambientais, nós temos o fato de você praticar um crime ambiental durante a noite, ou durante o final de semana, ou durante um feriado, né? Então são agravantes específicas que são estabelecidas por lei extravagante. Mas esse não é o nosso foco são as genéricas, tá? Bom, a segunda observação que está aqui, mais um problema. Assim como na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, aqui o legislador não nos deu o parâmetro, não nos deu o quanto que cada uma vale. A diferença aqui em relação às circunstâncias judiciais é que nas circunstâncias judiciais eu tinha divergência muito grande. A jurisprudência majoritária, a STJ, diz que é 1/6. A doutrina majoritária defende 1/8. Então nós tínhamos uma divergência já ali. Aqui em relação às agravantes e atenuantes, nós temos um posicionamento uníssono, né, entre a jurisprudência e a doutrina. Tanto a jurisprudência majoritária, STJ, e a doutrina majoritária defendem que deve ser aplicado o quanto de 1/6. 1/6 sobre o quê? Não é mais sobre a pena mínima. Então, a cada agravante que eu encontrar, eu vou aumentar 1/6 sobre a pena base. A cada atenuante que eu encontrar, eu vou reduzir 1/6 sobre a pena base que eu já encontrei na fase anterior. Essa é uma outra diferença.
Na primeira fase, a gente só levava em consideração como regra, né, com o meu cálculo do STJ, só as desfavoráveis. Então, se eu tinha 8 circunstâncias, uma era desfavorável, eu aumentava. Ah, mas eu tenho uma desfavorável e tenho 2 favoráveis. O STJ diz, não, você vai levar em consideração só a desfavorável. Aqui não é assim. Aqui, em relação às agravantes e atenuantes, se eu encontro agravante, aumenta 1/6. Se eu encontro atenuante, ele reduz 1/6. Tá? Bom, então nós não temos quando o STJ, a jurisprudência majoritária, a doutrina majoritária defende 1/6. Pode o juiz estabelecer uma forma mais grave do que 1/6? Pode, sem problema nenhum. O juiz tem que fundamentar isso de forma idônea, mas é perfeitamente possível. Tudo que nós estamos vendo aqui, que é jurisprudência e doutrina, são sugestões para o juiz, ele tem de escrever, isso é verdade, mas corre o risco, né, se ele não fundamentar de forma idônea o aumento, ele vai ter que, pode correr o risco de ter uma reforma posteriormente. Né? Bom, e a observação número 3, muito importante, idêntico ao que acontece na primeira fase, pessoal, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, eu não posso, em hipótese alguma, ultrapassar o mínimo ou o máximo legal. Tá? Então, por exemplo, no exemplo que nós tínhamos antes, né, onde nós tínhamos mínimo 5, máximo 15, não interessa quantas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não interessa quantas agravantes ou quantas atenuantes você tiver, você, em hipótese alguma, pode passar da primeira e da segunda fase, ou ter a pena base, ou ter a pena provisória abaixo do mínimo legal, ou acima do máximo legal, ou seja, não posso, em hipótese alguma, na primeira e na segunda fase, ficar abaixo dos 5 ou acima dos 15 anos. Tá? Então, na primeira e na segunda fase eu fico limitado ao mínimo e máximo legal, mas toma cuidado, na terceira fase eu não fico limitado ao mínimo e máximo, eu posso extrapolar a pena em abstrato. Tá bom? Pessoal, no próximo vídeo vai ficar então um conteúdo sobre as circunstâncias agravantes em espécie e eu inicio ela pela reincidência, que de todas é a mais difícil. Valeu!